Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal Mídia Palmeirense, falando tudo sobre a vitória do Mengão em cima do São Paulo. Flamengo mantém a liderança e segue o líder. Teve a lei do ex, golaço de Luiz Araújo e gol dele, sempre dele, da joia rara do Mengão, garoto do Ninho, Wallace Ian, entrou e deixou a sua marca. Tudo isso e muito mais, a Mídia Palmeirense trazendo todos os detalhes, créditos na descrição. Se você é novo, convido que se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos ver agora o que é que a Mídia Palmeirense fala sobre a vitória do Mengão. Mais um vídeo, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E olha só, eu fico pensando aqui comigo, se depois desse jogo a diretoria do São Paulo não olha assim e fala assim, pô, será que a gente fez uma boa ideia em trazer o Crespo novamente? Porque o São Paulo utilizou, para não dizer outras palavras, porque o YouTube pode, enfim, interpretar de maneira errada, mas utilizou a pior estratégia contra o Flamengo. A pior estratégia. Peraí, você vai para um jogo dentro de um Maracanã com quase 70 mil pessoas, contra um Flamengo que venceu por 3-1 o Chelsea, jogou contra o Bayern de Munique ali, tentando igualar forças o máximo possível, tentando também manter um pouco de domínio, um pouco de ações ofensivas, e aí você vai contra essa equipe para o Maracanã manter as suas linhas baixas e seu time todo recuado. Meu amigo, 2-0 para o que o São Paulo levou hoje foi muito pouco. O São Paulo saiu no lucro de não ter sido ali 4-5-0. Poderia muito bem ter acontecido isso, se não fosse, mais uma vez, os goleiros, né? O Neuer, o goleiro do São Paulo se tornar o Neuer contra o Flamengo. O primeiro tempo foi um amasso absoluto do Flamengo. O São Paulo não via a cor da bola e o São Paulo simplesmente não via o outro lado do campo. O time do São Paulo conseguiu apenas uma finalização que veio de uma bola parada, apenas isso e mais nada. O Flamengo utilizava todos os seus recursos de toque de bola, jogada em profundidade, abusando dos espaços centrais, chutes a longa distância, mas mesmo assim não conseguia fazer o gol e também não conseguia se infiltrar na defesa do São Paulo, que jogava por uma bola. Vamos ver o que dá, vamos tentar um contra-ataque, vamos fazer aquele joguinho assim, um joguinho, com todo o respeito do mundo, galera, eu sou um torcedor rival do São Paulo, claro, mas não é por ser torcedor rival, não. Com todo o respeito do mundo, mas um joguinho medíocre da equipe do São Paulo. E isso prova que o São Paulo ele não é mais aquele 5-3-3, lembra? Lá do início dos anos 2000? Aquele São Paulo de Muricy, aquele São Paulo que tinha uma base onde revelava super jogadores, aquele São Paulo que é tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, títulos consecutivos de Campeonato Brasileiro. Esse São Paulo ele não existe há muito tempo. E hoje o São Paulo entrou totalmente com uma postura de time pequeno contra o Flamengo. O Flamengo que fez um jogo muito sólido, um jogo muito bem defensivamente, perdeu um de seus melhores jogadores ali, que foi o Alexandro, logo no início da partida, entrando o Ayrton Lucas no lugar e depois o Ayrton Lucas. A gente já deseja aí boa recuperação ao jogador. Eu cheguei a ver qual que foi o resultado daquele lance, mas teve um corte ali profundo na perna, porém pode não ter tido fratura, pode ter sido apenas um corte profundo com a necessidade ali de uma suturadinha, né? Então a gente torce para que seja ali o menor impacto possível para o atleta. Jorginho, uma das melhores contratações, eu acho que dos últimos anos aí do Flamengo. É um cara que não é burocrático, é um cara que joga de eterno, é um cara que joga com tranquilidade, faz o simples, faz bem feito, tem uma visão periférica, uma visão de construção do jogo absurda, sabe muito bem o espaço do marcador. Você pode perceber, muitas vezes quando o Jorginho ele pega uma bola e ele vê que tem marcadores se aproximando dele, ele já dispensa ela rápida, com um toque objetivo, um toque para o jogador geralmente que está mais livre à sua volta e sem enfeitar muito, coisa simples, jogador que joga simples. Então eu acho que a equipe do Flamengo mais uma vez hoje, ela mostra que voltou do Super Mundial mantendo a sua mesma filosofia.
um time sempre ofensivo, um time de linha alta. Só que como todo time que mantém a sua ofensividade, que gosta de jogar no campo do adversário, o Flamengo tem que tomar alguns cuidados também, como erros individuais quando tiver com a linha alta. Então teve alguns erros ali, que é o Ortiz, que quando você tem jogadores tecnicamente do outro lado melhores, esse erro, ele pode custar caro. Ele pode custar um lance ali de perigo, ele pode custar uma chance para o adversário. Então é importante manter esse domínio, manter essa pressão, mas também é importante que nenhum jogador do sistema defensivo erre. Segundo tempo. Segundo tempo começou mais ou menos na mesma configuração. O São Paulo jogava conformado com o placar. O São Paulo, galera, sentou no placar desde o começo do jogo e falou assim, olha, se ficar 0-0... a gente está satisfeito. E aí, bora fechar 0-0? O Flamengo não aceitou. Por que o Flamengo não aceitou? Porque o Flamengo, nesse momento, continua na liderança da competição e independente do que acontece com o Cruzeiro, com o Palmeiras, nos próximos jogos, o Flamengo continua líder. Então o Flamengo chega na mesma pontuação do Cruzeiro e continua líder. Quem poderia ultrapassar o Flamengo era o Palmeiras. Só que agora não mais. O Palmeiras precisa vencer para continuar ali próximo do Flamengo, para continuar com a mesma distância que tinha antes. Então, para o Flamengo, não era nada feito o 1-0. E aí, no segundo tempo, o Luiz Araújo faz um belo gol. Um belo gol, depois de uma jogada muito bem construída, e o Luiz Araújo acerta um chute. É aquele tipo de chute assim, né? Pô, é impossível agora que você vai defender essa, né, o Rafael? Ele acerta um chute colocado, um chute de longe. A bola ela faz a curva ali certinha no cantinho, sem chances nenhuma para o goleiro, uma bola muito colocada, uma bola indefensável praticamente, e faz valer novamente. Olha a lei do ex aparecendo aí. Mas o Flamengo mereceu, cara. E é esse gol com o Luiz Araújo, porque o Flamengo buscou isso, e aí depois que o Flamengo faz o primeiro gol, parece que o São Paulo dá uma acordada. Mas não só o São Paulo dá uma acordada, como o Flamengo também cansa. Como o Flamengo vinha sempre jogando no campo do adversário, vinha sempre acelerando, vinha sempre dominando o jogo, os atletas do Flamengo começaram a sentir. Então é nesse momento que o Crespo propõe algumas substituições, coloca o Ferreirinha ali para fazer uma fumaça, e aí o São Paulo começa a querer partir para cima em busca do gol de empate. O Felipe Luiz, ele mexe no time, só que ele mexe aos 36 minutos do segundo tempo, quando o time já tá pregado, quando o meio-campo do Flamengo já tá dando alguma condição, já tá mais espaçada, e o São Paulo começa a querer gostar do jogo e começa a querer fazer ou tentar pelo menos fazer alguma coisa. E aí o Felipe Luiz propõe as substituições. Eu acho que as substituições poderiam até vir antes. Eu penso assim, galera, o técnico ele não precisa esperar a equipe baixar o nível, sabe, os jogadores pregarem para ele mexer. Ele já pode mexer um pouquinho antes, porque é esperado que mais ou menos ali na metade, né, nos 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogador ele vai cansar. Porque o time estava em domínio de bola desde o início de jogo. Então, para você manter linha alta pressão, linha alta pressão, linha alta pressão, exige muito do contexto físico do jogador. Então, eu acho que ele poderia até mexer no jogador anteriormente. Aí ele faz lá, coloca a De La Cruz, coloca o Cebolinha e ele também coloca mais pro finzinho ali o Wallace Ian, que é um menino que tem demonstrado muita maturidade, é um menino que não tem tremido na base, tem uma autoconfiança e mais uma vez numa construção de jogada e numa boa oportunidade criada também pelo Luiz Araújo, que fez um jogo de terno hoje, o Wallace Ian termina de colocar a bola para dentro com uma bicuda ali a queima-roupa, ou seja, sem chances nenhuma pro goleiro do jeito que tem que ser, mostrando que ele é um jogador que tem a estrela. O moleque tem entrado e tem definido, e o principal, não fica nervoso, é frio, é gelado. Simples assim. Flamengo 2-0 no último minuto ali, praticamente no último segundo do segundo tempo, e venceu o São Paulo, que mais uma vez o São Paulo mostra que se não melhorar, se a coisa não mudar lá, eles podem até brigar para não serem rebaixados esse ano. Beleza? A gente continua então na caça ao Flamengo. Temos o jogo contra o Mirassol e o Palmeiras agora obrigatoriamente precisa vencer o Mirassol para continuar com o menor ponto ali de distância, tá bom? Coloca nas opiniões aí. O Iron Maiden. Vamos começar descontraído aí o vídeo com quem viu o jogo. Olha aí, ó.
Quem fizer isso daqui... O meu jogo do São Paulo com o Flamengo, 2-0. 2 gols. Podia ser tido mais? Podia. Podia tomar mais? Podia. Resumo, é um time imundícia, um jogador morfético, uma diretoria lazarenta, né? Uma comissão técnica chinfrim. Resumindo, nós somos um time frouxo, uma diretoria frouxa, né? Jogadores frouxos e jogadores caneludos, né, Bruno? Diretoria ruim e vamos pra puta que pariu que vai fundar o São Paulo. Se a zona de rebaixamento São Paulo entrar, vai ser difícil sair, né, Bruno? Ixi, que feia coisa lá, né? Ó, mais um pra vocês aí, ó. É rir pra não chorar, porque é pra estar uns 3-0 pro Flamengo, cara. Puta que pariu, é pra estar uns 3-0 pro Flamengo. Crê em Deus Pai. Não tem como ficar parado o campeonato, não? Tem como ficar parado mais um mês? Tem como ficar parado mais um mês o campeonato, não? Crespo, tá louco? Tem como? Crê em Deus Pai, tá louco? Não dá pra ficar parado mais um mês o campeonato, não, mano? Jesus amado, nossa senhora. Tem algum diagnóstico se ele pode voltar? Só rezar. Tudo bem. E se você já viu alguns reforços, alguma carência no elenco do São Paulo, se você já teve esse Quando diagnóstico? fala de Lucas Moura ou outros que estão fora, de falar com o doutor. Se vou falar de mercado, falar com a diretoria. Eu falo de jogo. Mais fácil. Já chegou assim, Crespo? Meu Deus do céu, que complicado, hein? Já chegou fazendo o nome do pai. Mas realmente, gente, se você olhar os números do jogo, você vê mesmo que foi um amasso que o Flamengo deu no São Paulo hoje, hein? Né? Teve golaço de Luiz Araújo, eu vi os gols, né? Golaço de fora da área ali, no ângulo, né? Encobriu o goleiro, né? Lei do ex funcionando, e o gol do Alacian, né? O gol do Alacian também, de oportunismo no rebote ali, e só não foi mais, segundo a imprensa, a galera que eu andei consultando aqui, porque o Flamengo teve aí o goleiro pela frente, né? O goleiro segurou bastante bola, né? Bastante bola. Teve a parte ruim do jogo, que foi a lesão do Ayrton Lucas. Na verdade, ele tava substituindo já o Alexandre, e aí teve a lesão e complica, né? 2 laterais que você perde aí no mesmo jogo, porque parece que foi feia a lesão do Ayrton Lucas ali. Vai ficar alguns dias parado, né? Foi atendido, foi pro hospital, tudo, mas tá tudo bem, né? Só que é um corte, né? Aí complica, né? Não dá pra jogar uma semaninha aí, imagino. E aí os números da partida foram bem interessantes, ó. O Flamengo, ele chutou 17 vezes no gol do São Paulo. E o São Paulo apenas 5 vezes, cara. Totalmente acuado o São Paulo. E aí o Flamengo acertou 6 no gol e o São Paulo 0. 60% de posse de bola do Flamengo contra 40% do São Paulo. Foram 85% de acerto do São Paulo contra 83%. Do Flamengo, 85% do Flamengo contra 83% do São Paulo. 9 faltas do Flamengo, 6 do São Paulo. 2 amarelos de cada lado, nenhum vermelho. 2 impedimentos para o São Paulo. 5 escanteios para o Flamengo e mais 1 escanteio para o São Paulo. E com essa vitória, o Mengão se consolida na liderança, se mantém na liderança com 27 pontos em 12 jogos. Tem 22 gols de saldo, velho. O Flamengo só tomou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Aí, cara, eu falo pra vocês, fez muito bem, né? Imagino essa parada, essa Copa do Mundo aí de clubes do qual o Flamengo participou, o Palmeiras participou, porque a impressão que dá, se olhando o número, que o Flamengo estava em outro ritmo. E eu vi aí a galera comentando que o Flamengo foi um ataque contra a defesa. E pelo menos nos números a gente tá vendo isso, né? Que o Flamengo estava em outro ritmo, né? Um patamar acima que veio com o gás que estava lá no Mundial, né? Que lá teve que mudar um pouco a intensidade, né? Então veio com aquela intensidade do Mundial e o time aqui ficaram treinando de férias, tranquilo, aí volta, vamos jogar mais uma e bumba! Só não foi mais, segundo o pessoal aí, por causa do goleiro do São Paulo, tá? Agora, a polêmica toda foi depois do jogo, nas declarações do Felipe Luiz quanto ao Pedro. Ele não perdoou, cara, detonou, expôs o Pedro de uma forma assim que eu, sinceramente, eu não concordo, cara. Eu acho que tem que ter punição, tem que ter
hierarquia, tem que ter tudo lá dentro do clube, de qualquer clube. Mas eu acho que o cara ir a público, assim, expor o profissional Pedro, por mais não profissional que ele esteja sendo agora, neste instante, eu acho que não cabe, né? Não é bom isso aí, isso pode dar até um embrólio lá pra frente, né? Porque você expõe o cara, imagina você trabalhando numa empresa, o cara acha que você não tá bem, que você tá fazendo corpo mole, tudo, e fala pra todo mundo, você não consegue arrumar emprego depois. Mas no futebol a gente sabe que é um pouco diferente isso, né? Mas mesmo assim, eu acho que não deveria expor. Mas dá uma olhada o que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro. Vamos acompanhar aqui, ó. Rapidinho. Vamos lá, já. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Era ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que esta semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Pai, sim, esse corte aí tá explodindo no Instagram, Facebook, tá em tudo quanto é canto, cara, o próprio YouTube. Cara, o negócio tá sério, né? Então, detonou, né? Não teve meia palavra com o Pedro, né? Fala que o Pedro, a atitude do Pedro chega a beirar o ridículo, como ele falou, foram palavras fortes, né? Palavras fortes, né? E eu acho que não deve estar bem o clima lá, pelo que o Felipe Luiz falou também, ele estava segurando isso já faz tempo, que o Pedro já não vinha dessa forma já de um bom tempo, ele estava, só que agora não tem mais como segurar. Diz que tem dado do GPS que mostra que o Pedro não está se esforçando nos treinamentos, o pior nos treinamentos, no esforço, em vontade. Então tá meio complicado o negócio, né? Não dá para entender o que será que tá acontecendo na cabeça do seu Pedro, né? Um baita de um jogador, um cara que é considerado aí o melhor centroavante da América do Sul, e passar por uma situação dessa, né? O que tá acontecendo? Por que será? Será que ele não tá conseguindo se recuperar fisicamente? Por quê? Se ele não tá treinando também, não tá tendo a intensidade que tem que ter nos treinos, ele não vai conseguir voltar à forma que ele tinha antes da operação. Aí a pergunta que fica, né? Será que ele perdeu um pouco dos movimentos, perdeu um pouco da força por causa dessa operação no joelho? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? E de repente o cara começa a se estressar, né, véio? Começa a ficar nervoso, os caras começam a cobrar que ele se esforce mais, que ele vai, e aí ele de repente não consegue, não sei, cara. Tem alguma coisa também que gostaria muito de ver o Pedro falar também, pra gente ver e pesar as coisas da maneira correta. Do jeito que tá aparecendo, é o Pedro que é o vilão da história, né? O Pedro é o vilão, não quer treinar, tá debochando dos treinos, não falta de respeito com os amigos, né? Então não tem como relacionar ele para jogar. Falta de respeito com o Felipe Luiz, né? Que é o hierárquico, né? O chefe dele, né? Embora os dois tenham jogado junto lá atrás, tenham sido os amigos. Eu sempre falo que é uma situação complicada, né? Quando você promove um cara do mesmo setor para com teus ex-pares, né? É meio bem complicado isso aí em qualquer lugar, tá? No futebol deve ser pior ainda, imagina. Não deve ser fácil, não. Mas o Felipe Luiz aí tá exercendo a sua autoridade, afastou o Pedro. Eu só não concordo da maneira que ele falou. Ele podia falar, o Pedro não tá bem, né? Tá com problemas físicos, como ele já falou várias vezes, ele já vem falando, né? Então, e aí a gente decidiu que para esse jogo ele não pode ser relacionado, então, mas ele vai continuar treinando, vai resolvendo internamente.
Aí já detonou, né? Já praticamente chutou. Acho que o Pedro vai vir pedir desculpa pros amigos, pra galera, que nem ele falou, ó, o Pedro tem que voltar, pedir desculpa e voltar a treinar com intensidade. E aí tá tudo bem. Mas será que o Pedro vai conseguir, vai vir pedir desculpa mesmo? Era bom escutar o Pedro, né? Mas aquele detalhe, será que ele vai querer falar também? Será que vão querer que ele fale? Eu não entendo muito se é válido ou não, se pode ou não, né? O certo é ele falar, né? Pra gente ver o que aconteceu de verdade. Se ele realmente errou, ele vai falar público, ó, eu errei, tava com a cabeça quente, tava com um problema aí, xixi, misturei as coisas, não posso misturar, mas eu quero voltar, quero ser o Pedro antigamente, e bola pra frente. Isso tá deixado ali pelo Felipe Luiz, para ele fazer isso, que tava tudo bem, que ia voltar a treinar, e se o Felipe Luiz entender que tá no momento certo de voltar, ele ia voltar a jogar e ser relacionado, né? Então, vamos aguardar, né? Situação complicada, eu já vi posts aí de palmeirense. Traz o Pedro. Gente, tem que ver como é que tá o Pedro primeiro, tá? Ó o Dudu, né? Ó o Dudu. É um exemplo. Né? Negócio de operação no joelho não é fácil, cara. Muda muita coisa no atleta, infelizmente. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. E só, você não falou do Palmeiras. É isso aí, nação. Clima tenso no Flamengo quando se trata de Pedro, após a polêmica aí que Felipe Luiz falou sobre a situação dele. Mas vamos focar no que é mais importante, que foi a vitória do Mengão, 2-0, que amassou o São Paulo. A mídia palmeirense aí trouxe alguns desses relatos. Opina poucos créditos na descrição. Neto falou também sobre o que o São Paulo sofreu na mão do Flamengo, né? O primeiro tempo foi avassalador, onde aí o Flamengo amassou, destruiu o São Paulo. E agora deixa o palmeirense falar. Tadeu, explicando aí também um pouquinho sobre essa polêmica aí de Pedro. Será que os palmeirenses estão querendo Pedro? Segundo ele, muitos estão pedindo aí a contratação de Pedro e uma possível saída aí do Pedro após essa polêmica aí que Felipe Luiz falou sobre ele. Na minha opinião, eu acredito que Pedro realmente é o melhor centroavante atualmente na Sul-Americana. Não tem melhor, na minha opinião, na minha visão. Ele retornou muito bem, fez jogos excelentes contra o Corinthians, contra o Juventude, fazendo muito gols e dando assistência. Porém, entretanto, todavia, como a gente sabe, teve uma queda de rendimento, porque, claro, ele precisava de sequência, ele precisava de ritmo. Foi para o Mundial, Felipe Luiz dava prioridade a Bruno Henrique e também ao Wallace Ian, que está demonstrando do porquê tem a confiança de Felipe Luiz, e Pedro no banco. E dessa vez aí, após essa semana de treinamento, Felipe Luiz vetou Pedro nesse jogo aí, onde o Flamengo ganhou de 2-0 com gol de Luiz Araújo, um golaço por sinal, e o Alisson Ian entrando no finalzinho ali, sempre deixando dele. Garoto tem estrela, ele sempre marca no finalzinho, e não é à toa que Felipe Luiz acredita muito no futebol desse garoto, dando credibilidade, confiança e oportunidades para ele demonstrar o futebol dele. Parece que Pedro realmente é a terceira e olhe lá a opção de Felipe Luiz. Ele trabalha ali mesmo com Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Wallace, Ian, Matheus Gonçalves, que foi negociado aí com o Cruzeiro, já saiu, então descarta. Pedro está entre o terceiro reserva atualmente, isso se for relacionado aí. A gente vai aguardar mais informações aí, se Pedro vai se pronunciar, se ele vai falar sobre o que aconteceu. Esperamos que sim. Vou abrir aspas aqui sobre a fala de Felipe Luiz, que foi realmente marcante, que ele disse assim, para finalizar a entrevista dele: não precisa me dar abraços, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso, retratando-se sobre Pedro, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. Fecha aspas. Essa aí foi a fala de Felipe Luiz após a coletiva da vitória do Flamengo em cima do Palmeiras. E você, torcedor, nação, o que é que você acha sobre isso?
Pedro deve ser negociado, deve voltar a ser titular. O que é que você acha sobre Plata no lugar dele, Bruno Henrique, Wallace Ian, enfim. Você sentiu a falta de Gerson também nesse jogo, que foi negociado para o Zenit? Expresse sua opinião aqui nos comentários, deixa seu like, ativa as notificações, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. E segue o líder, né? O Flamengo ganhou aí, mantém aí invencibilidade e assegurou a liderança do Brasileiro de 2025. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!